Apocalipse capítulo 7, verso 13 nos diz: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Cordeiro de Deus é mencionado desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. Nós vemos a mensagem sobre o Cordeiro em todas as Escrituras. Iniciamos com Abel, quando ele ofereceu um cordeiro das suas primícias do seu gado ao Senhor, e o Senhor se agradou daquele oferecimento, daquela oferta durante a adoração a Deus. Deus se agradou do cordeiro de Abel. Vemos depois, durante a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus recomendando através de Moisés que o seu povo pudesse sacrificar um cordeiro e colocasse nos umbrais e nas vergas das portas a marca do sangue desse cordeiro, porque o anjo do Senhor passaria à noite, e aqueles que estivessem com as suas casas marcadas pelo sangue iriam ser livres. O anjo passaria. E depois nós vemos na introdução do culto a Deus através do tabernáculo, e depois mais para frente através do templo de Salomão, esse oferecimento do povo de Israel para que um cordeiro fosse oferecido a Deus no dia da chamada expiação, e assim Deus perdoaria o seu povo do seu pecado. E nós vemos na Bíblia dessa maneira também nos profetas, Deus dizendo para o seu povo: Vinde, então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. De que maneira isso seria possível? Só seria possível através de um cordeiro. E essa prática, esse ritual, foi sendo oferecido pelo povo de Israel. O povo de Israel se arrependia, voltava-se ao Senhor, e depois de um certo tempo, ele voltava às práticas antigas,
E essa sucessão de arrependimento e de revolta contra Deus, era oferecido um cordeiro para que o povo novamente tivesse uma comunhão verdadeira com Deus. Mas chegou um clímax, o auge, aonde essa sucessão de sacrifícios iria ocorrer uma só vez. E o profeta Isaías, ele profetizou dizendo: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Era o momento de Deus anunciar que o seu Filho amado, ele viria um dia, ele seria encarnado numa pessoa, num homem, e dessa maneira ele cumpriria, o único que poderia cumprir as exigências de Deus, para entregar como um cordeiro um oferecimento a Deus, e assim ele levar sobre si as nossas culpas e perdoar os nossos pecados. Por isso João Batista, quando ele viu o Senhor Jesus se aproximar para o seu batismo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus, é um Cordeiro grande, é um Cordeiro que é louvado, que é adorado pela multidão de anjos. E no livro de Apocalipse nós vemos muitas menções a respeito deste Cordeiro. Por exemplo, esse Cordeiro celestial, em Apocalipse 5:6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado sobre toda a terra. E diz mais: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Dessa maneira, haverá uma grande multidão de pessoas que adorarão o Cordeiro, que será louvado, que será recebido, que será adorado. Mas, prezado ouvinte, esse Cordeiro também diz a palavra de Deus, que a ira do Cordeiro, ela será sentida por todos aqueles que estão longe dessa promessa, dessa aliança, desse concerto, por todos aqueles que muitas das vezes são os chamados profanadores da obra do Cordeiro. E Apocalipse fala sobre isso no capítulo 5, aliás, no capítulo 6, verso 16, 15 e 16 diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós encontramos essa situação em que, infelizmente, muitos não estarão reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Cordeiro. E, dessa maneira, a situação será muito trágica. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo à igreja que estava em Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então precisamos, prezado ouvinte, lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os seguidores do Cordeiro vão para onde quer que ele vá. Nós estamos seguindo as pisadas do Cordeiro. Por isso precisamos estar atentos a essas pisadas. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós, então, estamos sendo considerados primícias. E o hino do cântico do Cordeiro é o hino do cântico dos remidos. Por isso, o cristão deve sempre louvar a Deus, como aconteceu com Moisés quando passou por aquela grande tribulação do Mar Vermelho e conduziu o povo a uma grande vitória, saindo do Egito, adentrando no caminho do deserto para a cidade, para a terra que mana leite e mel. Ele compôs um cântico ao Senhor, e assim Apocalipse diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Por isso, precisamos estar atentos, porque a vitória do Cordeiro é uma vitória certa. A palavra de Deus nos garante isso. A vitória está em suas mãos. Nada pode tirar mais a vitória do Cordeiro. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Por isso, um dia, diante dessa vitória, aqueles que estão sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles participarão das bodas do Cordeiro, como o livro de Apocalipse ele nos fala. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estes são as verdadeiras palavras de Deus. Participaremos dessas bodas, da ceia, e seremos considerados a noiva do Cordeiro. É o que o Apocalipse nos fala, que participaremos. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Todos os que são lavados e remidos, não é uma classe especial, mas todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no Cordeiro fazem parte dessa noiva do Cordeiro,
que é a igreja do Senhor, sem ter uma classe especial, sem ter alguém que é mais do que outro. Todos nós estamos no mesmo patamar, e ali estarão também os chamados apóstolos do Cordeiro. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Podemos aqui incluir o nome de Matatias, que foi um dos apóstolos que foram chamados no início da igreja primitiva no lugar de Judas. E lá, nessa cidade, a luz será a luz do Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. E estaremos diante do trono do Cordeiro, participando desta adoração, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Por isso, prezado ouvinte, você tem sido lavado e remido no sangue do Cordeiro? Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer religião, filosofia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feito justiça de Deus. Somente quando somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos justificados. Nem a ira de Deus já não está mais sobre nós, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, esteja no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a nossa oração em seu favor. Amém.